provável escalação da equipe do Flamengo é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz e Saul, De Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lido e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo. Então, sobre a escalação do Flamengo, dá para dizer que é uma escalação sem tantas surpresas, né? Se você parar para pensar que o time do Flamengo, normalmente, que é titular, tem o Alexandre e o Jorginho, mas se eles não começar, eu acho que é muito normal que comece o De La Cruz. Se fosse o Alan, também não iria me surpreender. Não. Porém, como o jogo é no Maracanã, acho que é mais provável, na minha visão, que comece o De La Cruz ao lado do Saul. Da mesma forma, o Ayrton Lucas, como eu já tinha comentado, no time do Felipe Luiz, o Ayrton Lucas é o primeiro reserva do Alexandro. Mais uma vez eu falo o que eu já falei. Eu não concordo, para mim o Vina é um lateral melhor que o Ayrton Lucas, ainda mais sendo um lateral construtor e fazendo a saída de bola junto com os zagueiros. Acho o Vina melhor, mas é a escolha do Felipe Luiz, escolha dele, não tenho que... não concordo, acho que o Vina é melhor, mas é a escolha do Felipe Luiz, não tem que fazer. Para mim fica claro que hoje o Ayrton Lucas é o substituto do Alexandre. A volta do Léo Ortiz esperada, acho que tá ok. Da mesma forma o Varela, se tivesse bem fisicamente, obviamente, muito provavelmente iria voltar, apesar da grande partida do Emerson Royal contra o Juventude. Então, assim, se você olhar, obviamente, para os desfalques, né, claro que o Jorginho faz falta, o Alexandre faz muita falta. Caso essa provável escalação seja realmente a escalação do Flamengo, acho que é esperado Samuel Lino de titular, Plata de titular, acho que é basicamente o time que eu acho que eu e a maioria dos torcedores provavelmente acharia que seria... Não, nem colocaria, mas é que já acharia que seria titular, porque, por exemplo, eu começaria com o Vina no lugar do Ayrton Lucas. Eu também. Eu começaria com o Vina no lugar do Ayrton Lucas. Também começaria com o Saul e De La Cruz como dupla de volante. Eu também. Entendeu? Mas aí é o que eu falei, aí a escalação... Acho que a única coisa que eu mudaria dessa escalação seria, com certeza, a entrada do Vina no time titular. Sem dúvida nenhuma, eu começaria com o Vina. Ainda mais que você comentou sobre o atacante do Estudiantes buscar, por exemplo, as costas do lateral. O Ayrton Lucas é um jogador que não vai muito bem nos duelos aéreos, é um jogador que tem dificuldade de defender em algumas jogadas de bola aérea. Então, seria, para mim, na minha opinião, mais interessante começar com o Vina, visto que, para mim, o Vina é melhor na parte defensiva que o Ayrton Lucas. Mas eu acho que a maior principal questão que eu começaria com o Vina, que eu acho o Vina um lateral melhor construtor do que o Ayrton Lucas. Também acho. Entendeu? E aí, provavelmente, o Ayrton Lucas vai se jogar ali ao lado dos zagueiros na saída de bola, então eu preferia que fosse o Vina. Mas o time é basicamente o time que eu também iria começar. Eu gosto desse meio de campo de La Cruz, Saul e Arrascaeta. Eu acho que é um trio de meio campo de muita qualidade. E o Flamengo deve ser o time que vai ter mais a posse da bola. Então eu gosto desse time, sim. Eu também acho um time bem legal para enfrentar a equipe dos Estudiantes. Claro que o Alexandre e o Jorginho vão fazer muita falta, não tenho nenhuma dúvida que ambos vão fazer muita falta, mas felizmente o Flamengo hoje tem, por exemplo, um De La Cruz à disposição para poder entrar na equipe titular, para poder atuar ali do lado do Saul. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente não tinha, então, assim, hoje a gente pode considerar que é um pouco mais tranquilo a gente olhar para o banco de reservas e quando não tem o Jorginho, por exemplo, tem um De La Cruz à disposição, uma vez que Saul entrou na equipe titular do Flamengo e realmente conseguiu praticar até aqui um grande futebol. Então eu acho que o Flamengo, com as contratações e com os jogadores entrando no time e os outros melhorando, eu vejo que o Flamengo ganhou mais peças no meio de campo, que é um setor que para mim é fundamental no jogo de futebol. O coração da equipe é o meio de campo, e se você quer praticar um grande futebol, se você quer ter o controle de bola, ter o controle de jogo, ser uma equipe que realmente vai propor o jogo, o meio de campo é o setor mais importante. Por mais que o Flamengo tenha assim uma baixa muito grande no Jorginho, acredito eu que De La Cruz e Saul podem fazer uma ótima partida, como fizeram contra a equipe do Grêmio. Do meio para frente, eu acho que é natural que comece essa equipe, e no setor defensivo também, tá? Eu acho que é natural que o Felipe Luiz opte por esses jogadores, mas eu deixo bem claro, no lugar do Ayrton Lucas, eu também começaria com o Matias Vina, porque eu acho que, por mais que o Felipe Luiz goste mais, ao que parece, do Ayrton Lucas, eu vejo no Matias Vina um jogador que tem características bem melhores na hora de construir em relação ao Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, na minha opinião, tem dificuldade para construir, e isso acaba, em alguns momentos, prejudicando o time do Flamengo na saída de bola. Sobre essa partida entre Flamengo e Estudiantes, é o jogo mais importante da temporada do Flamengo até aqui. É um jogo que pode fazer o Flamengo ficar mais perto de uma semifinal de Libertadores novamente ou não. Eu espero um jogo muito difícil, que pode ser decidido nos detalhes.
Eu espero um Estudiantes marcando muito no campo de defesa e o Flamengo tendo muito a posse da bola no meio de campo e no campo de ataque. Pode ser um jogo de paciência e até mesmo um jogo sem tantas grandes chances criadas. É importante que o time do Flamengo seja eficiente nas finalizações. Nas chances que tiver, tem que marcar o gol. Conseguir uma vitória no Maracanã é muito importante. Se for por um gol de diferença, tá bom. Se for por mais de um gol de diferença, melhor ainda. Mas, assim, vencer no Maracanã é fundamental. Agora, obviamente, falando sobre os Estudiantes, né? Porque não é só o Flamengo que tem baixas. Os Estudiantes tem 2 baixas importantes. Um é titular, tá? Um deles é titular, o outro, podemos dizer, quase um 12º jogador na equipe do Estudiantes, que poderia ficar no banco de reserva. Tudo ia depender de como o treinador do Estudiantes ia pensar ou está pensando para esta partida, mas também é uma baixa que poderia ser considerado titular. Estudiantes, antes de vir para o futebol brasileiro, o Estudiantes divulgou um boletim médico de 2 jogadores. O Leandro Gonzalez Pires sofreu uma lesão grau 3 no tendão da coxa direita. O Leandro Gonzalez Pires, só para quem não sabe, é o melhor zagueiro do Estudiantes. Ele atua pelo lado direito da defesa. Ele se lesionou na partida contra a equipe do River Plate no último sábado. Grave, grau 3, é uma lesão realmente considerada complicada, porque o jogador provavelmente vai levar mais de um mês sem jogar, então não enfrenta a equipe do Flamengo nem no jogo, por exemplo, do Maracanã, nem no jogo lá na Argentina. O outro jogador que também está fora do primeiro duelo contra a equipe do Flamengo é o atacante Ponta Centre, que pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele sofreu uma lesão muscular de grau 1 no bíceps distal esquerdo. Este atleta, esse sim, pode atuar na segunda partida. Obviamente, vamos ver, vai ainda... Podemos dizer aí mais que uma semana ainda para o próximo duelo contra a equipe do Estudiantes. Esse jogador sim pode ser que ele enfrente o Flamengo na segunda partida. O Estudiantes que já tem, por exemplo, eu inclusive vou até depois dar uma olhada, o Estudiantes nas últimas semanas, por exemplo, não começou na lateral direita. Quem está atuando, se eu não estou errado, é o Roman Gomes. Ele é lateral direito do time do Estudiantes, mas o titular geralmente é o Eric Meza. Esse jogador está lesionado já tem algumas semanas. Eu não sei, por exemplo, se ele vai enfrentar a equipe do Flamengo ou não, mas, por exemplo, podemos ver que ele não está no boletim médico. Talvez ele esteja relacionado para o duelo contra a equipe do Flamengo. Então, caso ele se recupere, eu não duvidaria, por exemplo, que ele começasse, porque eu considero ele um dos melhores jogadores do time do Estudiantes. O Estudiantes que vem num momento, podemos dizer, irregular, nesse momento na temporada. Estudiantes, por exemplo, nos últimos 8 jogos do campeonato... Torneio Betano Clausura, é o nome do campeonato do futebol argentino neste momento. São 8 partidas, o Estudiantes venceu 4 partidas e perdeu outras 4. A última foi para a equipe do River Plate. Podemos dizer com certeza que enquanto ambas as equipes estavam com 11 jogadores em campo, o time do River Plate foi totalmente superior ao Estudiantes. O Estudiantes tinha muita dificuldade de passar do meio de campo. O River Plate foi muito superior, fez 2-0 e poderia inclusive ter feito até mais se o zagueiro Martínez Quarta não tivesse sido expulso ainda na primeira etapa. Acho que foi aos 38 minutos. Se ele não tivesse sido expulso, provavelmente o River Plate venceria por mais. O jogo terminou por 2-1 e eu acho que alguns pontos que é importante destacar sobre a equipe do Estudiantes. Eu acho que um ponto que o Flamengo precisa ficar muito de olho em relação ao duelo contra a equipe do Estudiantes é o Estudiantes é uma equipe que, assim como o Flamengo, marca muito gols de bola parada, tá? O Estudiantes é um time que o sistema defensivo do Estudiantes marca muitos gols, tá? É bom destacar isso, porque, por exemplo, o zagueiro que eu citei que não vai enfrentar o Flamengo tem 2 gols, por exemplo, no Campeonato Argentino. O companheiro dele de zaga, que é o Rodrigues, também tem um gol. O zagueiro que provavelmente será titular contra o Flamengo, que será o Santiago Nunes, pois bem, ele também marcou gol, por exemplo, de cabeça contra a equipe do River Plate no final de semana. O lateral direito, que se eu não estou errada, se chama Arzamendia, acho que é isso, Arzamendia, lateral esquerdo, que é um jogador que inclusive cobra a bola parada, escanteios, principalmente pelo lado, para cobrar o escanteio um pouco mais aberto. Quem cobra o escanteio mais fechado é o Palácios. Quem cobra mais aberto é o Arzamendia. Ele também tem um gol no Campeonato Argentino, assim como o lateral direito Gomes
também tem um gol. Então, assim, mais da metade dos gols do Estudiantes até aqui no campeonato argentino são do seu sistema defensivo. O Estudiantes é uma equipe que era treinada por um treinador que já tem um tempo, tá? Que é o Eduardo Domingues. Ele já tem um tempo no Estudiantes, já tá no Estudiantes desde que começou. Ele chegou no Estudiantes em março de 2023, então já é um treinador que tem muito tempo de casa. E o Estudiantes é uma equipe que, inclusive, quando teve o sorteio da Libertadores, nas oitavas de finais, obviamente eu parei para estudar um pouco as equipes argentinas, mas a fundo, acompanho o futebol argentino, mas obviamente com um foco mais como uma telespectadora e não como alguém que realmente estava analisando as equipes. E um ponto que eu acho que importante sobre a equipe dos Estudiantes é que o Eduardo Domingues, ele escolhe a sua equipe, o jeito que vai jogar, dependendo do adversário. Antes da Copa do Mundo de Clubes, o Estudiantes era uma equipe que atuava muitas das vezes com um esquema com 3 zagueiros. Por que 3 zagueiros? Porque geralmente quando ele enfrentava uma equipe que ele considerava mais forte, ele acaba utilizando 3 zagueiros. Se você for pegar, no duelo contra a equipe do Botafogo, na primeira fase de grupos da Libertadores, que o Estudiantes estava no grupo do Botafogo, ele enfrenta o Botafogo com uma linha de 3 zagueiros. A princípio, não dá certo, o Botafogo é superior e tal, mas o Estudiantes venceu outros times grandes do futebol argentino jogando com uma linha de 3 zagueiros. Por exemplo, venceu o River Plate no outro campeonato que tem o Clausura, que é o campeonato argentino, e eu esqueço o nome do outro, que eu não vou aqui conseguir lembrar. O Estudiantes enfrentou, e no primeiro jogo, porque lá o campeonato argentino ele é dividido, ele tá no Clausura, e no Clausura o que modifica? O mando de campo. O Estudiantes enfrentou o River neste final de semana. Antes, mais ou menos uns 6 meses atrás, enfrentou o River Plate lá no início da temporada, tá, de 2025. O jogo foi no Monumental. O Estudiantes venceu por 2-0 e jogou com uma linha de 3 zagueiros. Então, antes da Copa do Mundo de Clubes, o Estudiantes jogava com uma linha de 3 zagueiros. Muitas das vezes era o Bocelli, que acabou indo para o River Plate, tá? O River contrata o zagueiro do Estudiantes, o Estudiantes vai lá e contrata o zagueiro do River. Então, pós-Copa do Mundo de Clubes, o Estudiantes já não usou mais uma linha de, por exemplo, 3 zagueiros. Não está utilizando. Eu peguei todos os jogos dos Estudiantes pós-Copa do Mundo de Clubes e o Estudiantes não está mais jogando com uma linha de 3 zagueiros. Então, caso o Estudiantes utilize, por exemplo, uma linha de 3 zagueiros contra a equipe do Flamengo, será surpreendente, tá? Porque ele não atuou depois da Copa do Mundo de Clubes com 3 zagueiros. O que eu acho que provavelmente não vai acontecer, porque ele perdeu o seu principal zagueiro. Se ele tivesse, por exemplo, o seu principal zagueiro à disposição, provavelmente teria uma chance, eu não duvidaria nada, para tentar surpreender a equipe do Flamengo, ele, por exemplo, utilizasse 3 zagueiros. Mas, como seu principal zagueiro se lesionou, ele não deve utilizar uma linha com 3 zagueiros. Deve vir num 4-3-3 ou 4-2-3-1. E aí o meio de campo depende das escolhas e o que ele pensa para o jogo. Ele pode começar, por exemplo, no trio de meio campo, num 4-3-3, com o Arrascaciba, o Amondaray e o Medina. Ele pode utilizar esse trio e aí colocar, por exemplo, o jogador mais veloz pelo lado de campo. Poderia ser, por exemplo, o Centri. O Centri poderia ser esse jogador, não duvidaria nada se ele tivesse à disposição. O Centri seria titular de um dos lados, provavelmente o lado esquerdo, porque o Palacios é o melhor jogador da equipe do Estudiantes. Ele provavelmente deve atuar pela direita, então acredito eu que o Centri seria utilizado pela esquerda. Mas como o time do Estudiantes não vai ter o Centri, eu também não duvido, por exemplo, que o Estudiantes opte por colocar, por exemplo, um jogador como o Piove de primeiro volante, ao lado do Amondaray, e aí sim ter uma dupla de volantes, com Ascaciba um pouco mais à frente. Sempre bom destacar. Ascaciba é um volante que pode ser utilizado como um terceiro homem de meio de campo, jogando ali como um camisa 10. E aí ele abriria o Medina pela direita. Aí é um time um pouco mais defensivo da equipe do Estudiantes, com Piove, Amondaray, Ascaciba de 10, Palácio pela direita, e aí o Castro pela esquerda, se ele quiser um time um pouco mais defensivo, e aí com o Piove em campo ele inclusive pode surpreender, atuando num 4-1-4-1, pode ser que ele faça isso. Ele já fez isso algumas vezes, mas acredito eu que, como ele está atuando fora de casa, eu acho que ele vai colocar, por exemplo, mais um volante com a Amondaray e colocar o Ascaciba um pouco mais à frente, mas acredito eu que ele vai botar um jogador mais veloz pro lado de campo. Então, não duvidaria, por exemplo, que ele colocasse, por exemplo, o Castro pelo lado de campo, mas também não duvidaria que ele colocasse o Ascaciba e o Amondaray como dupla de volantes, e aí o Medina de 10, o Palácio pela direita e o Castro pela esquerda, e o Carídio no ataque. Ponto a destacar sobre Carídio, porque um ponto a se destacar sobre o centroavante do Estudiantes. O centroavante do Estudiantes tem
como uma característica se posicionar nas costas dos laterais. Já estou mencionando aqui porque, caso o Filipe Luís opte por utilizar Ayrton Lucas, essa é uma das deficiências de Ayrton Lucas. A bola nas costas dele. O Carídio, centroavante, tem característica de gostar de se posicionar nas costas dos laterais, seja do direito, seja do esquerdo. E provavelmente, na hora que os Estudiantes estudar o Flamengo, eles vão olhar e vão perceber que o Alexandre é um jogador que não deve atuar. E se o Alexandre não atuar, provavelmente o Ayrton Lucas pode ser esse atleta. E aí, não duvido que o Carídio atue nas costas, por exemplo, do Ayrton Lucas, num cruzamento. Então, é bom destacar isso. Então, assim, é um Estudiantes que não vive um bom momento, que tem, sim, seus problemas, tá? Como a equipe do Flamengo tem. Mas acredito que o Estudiantes... Geralmente ele tem uma base, é uma outra opção que geralmente não joga, mas ele tem uma base com no gol o Muslera, é uma das contratações para esta temporada, o Muslera no gol. O Gomes na lateral direita, provavelmente é ele que vai acabar atuando caso o Eric Meza, por exemplo, não esteja à disposição. Na zaga vai entrar o Nunes, zagueiro, junto do lado do Rodrigues, já que o Gonzalez está lesionado. Na lateral esquerda vai ser o Azamendia. E aí no meio de campo, eu vou colocar mais ou menos, acho que é uma equipe mais básica que geralmente o Estudiante joga. O Azamendia não, o Amondaraí e o Ascaciba de volantes, com o Palácios pela direita, o Medina de camisa 10 e o Castro na esquerda, e de centroavante o Carídio. Geralmente essa é a base da equipe do Estudiantes. O Estudiante geralmente tem entre 9 titulares. Um ou outro acaba sendo modificado, mas geralmente essa base da equipe do Estudiantes.